Quando nós assumimos, nós já víamos, vários dos integrantes da diretoria já vinham de gestões anteriores. Eu havia sido já conselheiro, de vice-presidente, e quando assumi a presidência, eu imaginei, e claro, com o apoio dos demais diretores e do conselho, que nós tínhamos que buscar uma maneira de ir renovando o Instituto. Eu fui uma espécie de um meio termo entre os mais antigos, que foram os presidentes, e os que vieram depois de mim, muitos mais jovens até, né? Então havia uma renovação. E era preciso também renovar o corpo do Instituto, quer dizer, trazer gente mais nova, estimular o pessoal a vir, né? Eu tinha uma atividade acadêmica, então procurei trazer professores novos, gente nova, e vários vieram com esse objetivo, né? De estimular uma renovação, que acho que deu certo, porque muita gente jovem já adentrou no Instituto, né? Temos um quadro hoje, já acho que bem mais renovado, né? Uma passagem que me marcou muito, eu sou neto e filho de advogado, foi a presença do meu pai na minha posse. Porque a minha mãe tinha falecido, né? E ele não saía de casa, estava muito difícil para ele. E ele esteve aqui presente. Então, se eu posso resumir esse meu sentimento com essa passagem, porque justamente representa bem a essência daquilo que nós queríamos, né? De unir a história com a realidade, e isso aqui estava meu pai, ele assim, comigo aqui numa posse do Instituto, foi algo que eu sinto que ele ficou muito emocionado, e essa seria, digamos, a melhor memória que eu tenho de todas, né? Temas sempre de bastante interesse, eu lembro, posso destacar um, que foi uma palestra dada pelo Dr. Sérgio Moro, que foi um convite nosso, para que ele viesse falar aqui a respeito da advocacia criminal e os honorários da advogado. Imagine. Eu imaginava assim, fixar bem a história para projetar o futuro. Eu tinha uma preocupação muito grande com relação a não se perderem os fatos, né? O que construiu isso aqui, né? Isso aqui não nasceu de um voo de passarinho, né? Isso aqui foi construído com gerações e gerações de advogados que se dedicaram, deram o seu tempo para que isso chegasse aqui. E poderia se perder, porque eram atas desde 1917, né? Então, como fazer para que isso não morresse? E aí, então, surgiu a ideia de fazer um livro, né? Eu convoquei a comissão, o Dr. Mário Diney, Corrêa de Bittencourt, João Carlos de Almeida, e começamos a pensar no assunto, e para isso fizemos aquilo que era uma reunião das terças-feiras, às 5 horas. Nós sentávamos aqui e ficávamos conversando a respeito, primeiramente, do Instituto. Como fazer, de que maneira fazer, como ter recursos, né? Então, colocamos uma diretriz primeira. Qual era a primeira diretriz? Para evitar qualquer tipo de opinião de um e de outro, nós colocamos assim, a gestão atual que vai fazer o livro não vai ficar no livro. Então, essa foi a primeira diretriz. A segunda foi a busca de recursos. Então, tinha um grupo de uns poucos conselheiros, eu não vou citar nomes porque eu vou me esquecer, mas eu quero uns 6, 7. Cada um deu uma contribuiçãozinha pessoal, né? Para a gente começar a trabalhar, pensar, ver, tal, como é que ia ser. E aí, então, começaram as reuniões a ficar maiores, a melhorar. Conseguimos contratar alguém que fizesse uma análise mais de texto e aconteceu uma coincidência muito interessante, que foi, eu era professor, hoje estou aposentado na Pontifícia Universidade Católica.
que fazia os 50 anos do curso de Direito, comemorava os 50 anos na mesma época. E o professor Roberto Linhares, ele era o decano do curso. Então conseguimos com o magnífico reitor, irmão Clemente Ivo Juliato, que a PUC patrocinasse. E fizemos um livro praticamente sem custo, portanto, para o Instituto. Não teve custo nenhum, nem para o Instituto, nem para a OAB, nem para nada. Queríamos fazer um livro nosso, resgatar a nossa história, né? Nós entramos na história. Porque o João Carlos, com o jeito dele, sempre minucioso, né? E o Linhares e o Mário, com a memória prodigiosa deles, né? Eles fizeram com que realmente a gente ficasse aqui, eu ficava vendo um filme do Instituto dos Advogados aqui na minha frente, né? E aí conseguimos fazer o livro que eu acho que ficou muito bem colocado em termos daquilo que nós queríamos, quer dizer, resgatar a nossa história, resgatar os nossos fatos, projetando para frente, né? E resultando, inclusive, no livro dos 100 anos, que está maravilhoso também, né? Maravilhoso por quê? Porque ele pega, aí me incluiu, fiquei muito orgulhoso de estar incluído, né? E pega esse desenvolvimento, aí já com mais, talvez, a facilidade que talvez teve o livro, foi de que já havia arquivos em mídia e tudo mais, né? Então ficou... que seria impossível se não se fizesse essa parte mais anterior, né? Isso foi muito interessante. Foi também uma outra experiência muito agradável. Porque havia uma dificuldade histórica na criação de um instituto que fosse, de um colegiado que fosse nacional de presidentes de institutos. Porque o Instituto dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, né, sempre teve essa presença nacional, né? Então poderia parecer que haveria uma concorrência, então havia uma dificuldade. Mas surgiu essa oportunidade na época, né, de se criar essa entidade. E aí foi marcada uma reunião no Rio de Janeiro, na sede justamente do IAB. Aí nos encontramos, fizemos a primeira reunião. Eu me recordo que foi marcada uma segunda reunião para São Paulo, né? E na segunda reunião em São Paulo, uns meses depois, já se partiu para um estatuto, já começou a ter uma organização. E aí eu participei ainda de algumas outras reuniões, né? Uma outra em São Paulo, uma em Minas Gerais, mas aí já estruturado o Instituto. O livro aqui traz, inclusive, uma foto minha numa dessas reuniões lá em Minas, com o doutor Anchieta, que era o presidente na época. E foi constituído. E é importante, porque ele tem um interesse assim, cultural muito grande, uma atividade cultural, e é um ente nacional, né? Todos contribuíram muito, todos, o Gilberto, o Monastier, toda a diretoria, todos contribuíram demais. Uhum. Eu fico meio constrangido de citar nomes, porque a gente acaba esquecendo das pessoas, né? Sim. E a memória ela também falha, né? Porque a gente vai, né? Sim, agora, mas uma pessoa eu gostaria de citar especialmente, que é o Dr. Lacir Guarengue. Porque o Dr. Lacir Guarengue, que já faleceu, infelizmente, tão cedo, né? Ele foi muito companheiro sempre. Já era diretor em várias anteriores, diretor financeiro sempre colaborou demais, mas particularmente essa citação eu gostaria muito que ficasse registrada, pela dedicação que teve, pela amizade que ele sempre teve com a gente, com todos nós, e comigo especialmente, né? Mudou, mas não mudou uma coisa, que é o brilho do olhar do jovem. Com toda essa evolução tecnológica que existe aí, que tanto atrapalha a gente, né? Temos advogado, eu sofro demais com isso. Eu sou um advogado analógico, sempre fui. Então, isso faz com que até eu esteja diminuindo muito, porque eu não consigo, né, me adaptar com isso. Mas que eles, com toda a tecnologia, eles não percam a certeza de que direito não são só bytes. Antes dizia-se que o direito não é só letra no papel, né? Mas é vida, né? É vida, é tristeza, é alegria das pessoas. O direito é
A razão de ser, por exemplo, do rubi, como símbolo do direito, é que ele representa uma defesa contra o sangue dos injustiçados, né? Então, eu penso que o presidente, o ex-presidente pode dizer alguma coisa para esses jovens que venham ao Instituto, que ajudem a manter o Instituto e que sempre mantenham esse sentimento de que eles estão lidando com vidas humanas, né? E não só com aparelhos, não só com tecnologia, mas com sangue, suor, lágrimas e risos, que também faz parte da vida, né?